Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Jesus Lafera aqui, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral, hoje falando sobre o trânsito do Sol, mais uma vez, a estrela mais próxima de nós, o Astro Rei, na casa 6, o Sol transitando numa sexta casa, a casa 6 está em quincúncio ao ascendente, portanto é um trânsito um tanto difícil que vai depender muito da nossa capacidade de lidar com contratempos, com ajustes, com necessidade de melhorar a nossa rotina para aprimorar os nossos resultados lá no futuro. Pois é, a casa 6 faz trígono com a casa 10, a casa 6 faz trígono com a casa 2, então nós vamos ter um Sol transitando em uma casa que tanto pode favorecer os nossos ganhos financeiros quanto a nossa ascensão de carreira, mas vai depender exatamente de como a gente ajusta a nossa rotina. E lembrando que a rotina, a nossa vida, vai desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo isso entra e se entrelaça o que acontece, o que a gente faz, afinal de contas vai influenciar muito a nossa saúde. E a dinâmica de luz e sombra de um Sol transitando na sexta casa vai falar justamente dessas situações. Bem, pessoal, o Sol na casa 6, ele, claro que o trânsito solar em uma casa dura um mês, né? Também é influenciado pela lunação em questão, desde a lua nova, lua crescente, lua cheia e a lua minguante. Então, quando o Sol transita aqui, é sinal que durante esse período a gente vai lidar sim com essas áreas ligadas ao trabalho, áreas ligadas à rotina, a saúde, o serviço, aquele serviço obrigatório que a gente faz. Lembrando que a casa 6 não é o serviço da nossa vida, sabe? Aquele que a gente gostaria, os nossos sonhos. É o serviço que a gente faz para melhorar o resultado dos nossos sonhos, para abrir caminho, para favorecer, para lapidar a nossa habilidade. Claro que aqui a gente vai melhorar e se tornar um cidadão melhor, um profissional melhor, alguém que sabe, que tem experiência, mas não necessariamente a gente quer isso. Muitas vezes a gente entra aqui muito verde, né? Bem, pessoal, antes de falar mais sobre a casa 6 e o Sol transitando aqui, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com pessoas que podem gostar desse conteúdo, tá bom? Isso auxilia muito aqui o canal. A casa 6 fala das responsabilidades do nosso dia a dia, as tarefas práticas, também um cuidado com o corpo, o bem-estar. Então, por isso que a gente vai observar quando o Sol transita na sexta casa, a gente vai observar dietas, a gente vai observar viagens para cuidar da saúde, a gente vai observar passeios ao médico, visitas ao médico, alguma questão para cuidar, sabe, alguma questão terapêutica. Bem, o Sol traz foco, vitalidade e clareza para a questão da casa 6. Incentiva a gente a organizar a vida de maneira mais eficiente, né? Cuidar melhor de nós mesmos, a encontrar propósito nas atividades cotidianas. Lembrando que o Sol, ele é o nosso ego, a nossa vaidade, é quem somos. Então o Sol vai trazer sim uma luz, né? Justamente a lapidar o ego. Uma das principais energias que o Sol na casa 6 ativa é o desejo de aperfeiçoamento, um período em que a gente sente uma maior necessidade de ser produtivo, de organizar a rotina e de encontrar formas mais eficientes de lidar com o trabalho e as responsabilidades diárias. A luz do Sol ilumina essas áreas, ajudando a gente a identificar o que precisa ser melhorado em nossa vida prática. É um ótimo momento para estabelecer novos hábitos, adotar uma agenda mais disciplinada e se concentrar em tarefas que exigem foco e dedicação. O Sol na casa 6 traz uma atenção renovada para a saúde e bem-estar físico. É um momento ideal para cuidar do corpo, adotar práticas saudáveis, criar uma rotina que promova equilíbrio entre trabalho e descanso. O Sol nessa casa pode fazer com que a gente observe nossos hábitos diários de uma forma mais direcionada, iluminada, ou seja,
como isso afeta o nosso estado físico, emocional. Se a gente é orgulhoso daquilo que a gente faz diariamente, incentiva a gente a fazer mudanças que melhorem a nossa qualidade de vida. Não procrastine mais, é para evitar aquele arrependimento que a gente não fez alguma coisa que deveria ter feito. Então, ou seja, exercícios físicos, uma noite adequada de sono. Claro, isso se torna prioridade, né? Aquele chazinho da tarde, aquela alimentação balanceada. Então o Sol busca garantir aqui na casa 6 que você tenha a energia necessária para lidar com as responsabilidades. Outro aspecto importante desse trânsito é a valorização do serviço e do trabalho. A casa 6 é conhecida pelo foco no trabalho doméstico mais obrigatório, não necessariamente é visto por todos. Pode ser a casa dos bastidores, necessariamente até pode ser, mas não somente isso. A pessoa que não aparece em si porque ela quer aparecer. Isso seria a casa anterior, a casa 5. Aqui a pessoa faz justamente para que mantenha aquela fama da casa 5, né? É aquilo que a gente faz para manter funcionando, para manter o resultado perene, né? O rio não pode secar. Então, muitas vezes não recebe tanto reconhecimento, mas é fundamental para o bom funcionamento das coisas, da saúde, da vitalidade. Então, durante esse período, você pode sentir, sim, um desejo maior de utilidade, de contribuir de maneira mais prática, mais eficaz ao ambiente de trabalho, nas suas atividades diárias. O Sol aqui incentiva uma postura mais dedicada e diligente, ajudando você a encontrar satisfação nas pequenas tarefas que fazem a diferença no cotidiano. Nas relações profissionais, por exemplo, o Sol na casa 6 traz, por exemplo, um reconhecimento pelo seu esforço e dedicação, embora seja um setor que rege diretamente mais a área daquilo que a gente faz por obrigação. Mas o sucesso e as grandes conquistas vêm também através desses pequenos sacrifícios que se torna a experiência de trabalho, a sabedoria de lidar com críticas, aquela coisa chata de lidar com pessoas que a gente muitas vezes não queria lidar, mas aqui na casa a gente tem que lidar, né? Então se destaca o valor do trabalho, o trabalho constante, o serviço organizado, o comprometimento, a boa gestão financeira, a boa gestão de tarefas, a boa gestão da saúde, do tempo. Ou seja, aqui você pode ser notado pela sua eficiência e confiabilidade, não necessariamente sua beleza ou notoriedade. Isso pode ajudar, claro, mas aqui é justamente o grau de utilidade que você tem. Então aqui as portas se abrem justamente pela a ideia do esmero que você tem no dia a dia, crescimento profissional a longo prazo. O foco, porém, não está em grandes saltos, mas na construção sólida, constante de uma base de excelência naquilo que você faz. O Sol eliminando a sexta casa, você vai entender justamente o seu lugar no mundo, o que você tem que fazer para melhorá-lo, para se lapidar, para melhorar as suas habilidades e como você vai cobrar por essas habilidades. Lembrando que aqui não vai falar de doações. Doação seria a casa oposta, a casa 12. Aqui é o serviço que você presta. Pode ser um serviço de caridade, mas qual é o seu salário sendo tão caridoso? O Sol na casa 6 oferece uma oportunidade de melhorar sua relação com a rotina e com o equilíbrio entre esse corpo, entre a sua mente, entre o espírito. Ao iluminar essa área, traz a clareza sobre o que está funcionando e o que precisa de ajustes em sua vida diária. Aproveitar essa energia significa adotar uma abordagem mais consciente sobre como você gasta seu tempo, sua energia, encontrar maneira de tornar suas responsabilidades mais prazerosas e eficientes. O Sol aqui aquece a sensação de bem-estar quando você cuida de si mesmo, quando você cuida das suas tarefas diárias com mais atenção, com compromisso, criando um ciclo positivo de saúde, produtividade e cura. Lembre-se disso, aqui é aquele alívio que você tem a um passeio terapêutico, andar descalço na grama, tomar um banho
de cachoeira, um banho de mar, enfim, sabe aquela ideia de se divertir para curar? Pode ser a casa 6, isso vai depender muito como você cuida da sua saúde, não é só remédio, não é só doença. Pode ser que seja um período sim onde essas sombras sejam mostradas, ou seja, a falta de ter cuidado anteriormente, a falta de ter tido uma boa saúde alimentar, uma boa educação física, uma boa gestão de tempo. Aqui, quando o Sol transita na casa 6, mostra, digamos, a bagunça que está a sua vida, então você tem que organizá-la. O Sol influencia nesse momento aqui áreas relacionadas à saúde, aos hábitos diários. Se estiverem mal feitos, mal elaborados, não há atenção devida a essa área, quando o Sol passa por aqui, claro que vai iluminar situações problemáticas. Esse trânsito pode trazer um foco renovado em questões práticas de organização, mas também pode revelar alguns desafios e desvantagens associados ao ego, à perfeição, à falta mesmo de serviço ao outro, ou seja, só faço coisas para mim, então só vou fazer algum serviço se for importante para o meu ego, para minha vaidade. Então pode acontecer da pessoa também se ver alguém muito mesquinho, né? Alguém que não tem nada de altruísmo também. Então um dos principais desafios desse trânsito é a tendência essa busca por perfeccionismo, excesso de autocrítica, ou a ideia de que você pode estar tão bem e os outros ao seu redor não chegam aos seus pés. A casa 6, ela tá ligada ao trabalho, mas também a ideia da escravidão. Então, ou você escraviza alguém, ou você é escravizado por alguém. Ou seja, tem muito a ver aqui com a serviços e cuidado da saúde. Pode ser que o seu trabalho durante o Sol transitando na casa 6 fique muito cobrado, muita clientela, mas clientela que não reconhece a sua vontade de fazer por merecer o seu melhor, ou seja, tudo que você faz nunca está bom. Então o Sol nessa casa pode fazer você se sentir com muita vontade a melhorar a sua performance no trabalho, a sua rotina diária, mas a qualquer custo. Então você pode vender a sua saúde por resultado e acabar tendo que trocar seu resultado para obter a saúde de volta. É um Sol na casa 6, dando aquela cobrança, aquele chacoalhão, ao mesmo tempo fazendo com que você busque esse equilíbrio. Embora isso possa ser positivo em termos de produtividade, pode levar a um comportamento excessivamente crítico, tanto em relação a você mesmo quanto aos outros. Pode fazer com que você fique um pouco doente, ou até uma doença mais complicada mesmo, que vai por corpo, né? Alguma situação no próprio corpo. Então esse perfeccionismo ou essa questão de excessos, cobrança, pode criar um ambiente de trabalho muito estressante, tenso. As expectativas irreais e a falta de flexibilidade pode predominar, então vai prejudicar a harmonia geral, o bem-estar geral. Ou seja, se você não está bem, quem estiver ao seu redor tampouco, porque observe, se o Sol ele brilha, o Sol ele emana esse brilho. Um brilho do Sol doentio vai acabar emanando doenças, né, para as outras pessoas. Ou observe, uma pessoa muito tensa, na hora que fala, na hora que aparece, aquele semblante com raiva, aquele semblante cansado, aquela voz embargada de raiva, sabe, um pouco temperamental. Pode acontecer que o Sol pode acabar revelando isso. Isso vai depender muito dos aspectos difíceis que ela pode estar fazendo com outros planetas, as quadraturas, né? Com o planeta na casa 9, eu queria estar em outro lugar, não aqui, né? Eu queria estar viajando, aí casa 9, com a casa 3, né? Eu queria estar conversando de outras coisas, com outras pessoas, socializando com outras pessoas, mas sou obrigado a lidar com essa gente todo dia. Então o trânsito do Sol pela casa 6 pode intensificar a necessidade de controle sobre a saúde e os hábitos diários. Podemos sentir um impulso para implementar mudanças mais drásticas na nossa rotina de saúde, ou para estabelecer um regime mais rígido de exercícios, de alimentação. A gente pode ter uma visita no médico, o médico cobrar a gente realmente uma abordagem mais amadurecida sobre isso. Essa abordagem pode ser benéfica, mas pode resultar em uma obsessão justamente pelo corpo perfeito, pela rotina perfeita,
E aí nesse caso a gente vai valorizar as pessoas justamente por conta disso, a gente acabar esquecendo que as pessoas são pessoas comuns, ou seja, a gente tem que procurar pelo menos a vida que nos serve e não a vida que os outros, que parece perfeito para os outros, mas pra gente não consegue se adequar. Lembrando que aqui a perfeição em si é um modelo, não necessariamente um real que se pode ser alcançado. O perfeito não existe. Pelo contrário, perfeito é um modelo, é algo que a gente pode seguir para se aproximar a essa, digamos, essa ideia de perfeição. Então, a busca por um ideal de saúde perfeito, pode levar a comportamentos compulsivos, a um desânimo, a uma sensação de frustração, uma sensação de que eu não sou capaz, de inutilidade. E claro, aí gerando estresse, doenças psicossomáticas, doenças voltadas à questão de falta de amor próprio também. E aí, no caso, até o excesso de cobrança, o excesso de regras, procurando resultados que acabam não sendo tão satisfatórios e, claro, não são imediatos, pode gerar até a procrastinação, a trava, né? É muita coisa para fazer, tem que seguir muita coisa, não vou fazer agora não, vou fazer depois, e acaba deixando para depois, colocando debaixo do tapete, enfrentando aqui a oposição da casa 12, que é a última casa do zodíaco, tem muito a ver mesmo com coisas que a gente empurra com a barriga para debaixo do tapete, esconde, a gente tem que lidar com isso mais adiante. Claro, temos desafios significativos na casa 6, que é a tendência ao egocentrismo, mas o Sol sempre traz ego, né? Mas em relação ao trabalho e ao serviço, no sentido de que o Sol ele amplifica o desejo de ser reconhecido, valorizado, amado, adorado, né? Pelas nossas contribuições e pelos nossos esforços. Ponto. Esse desejo de reconhecimento pode resultar em uma atitude competitiva e na necessidade constante de validação, prejudicando a colaboração e a dinâmica de uma equipe, por exemplo. Então, a busca por destaque pode desviar o foco dos objetivos coletivos e criar uma tensão nas relações profissionais, onde sempre a competitividade acaba falando mais alto, onde sempre há aquela sensação de que fulano de tal não sabe muito, mas parece que ganha mais atenção do que eu, então eu quero aparecer mais que fulano de tal. Eu faço tudo e as pessoas não me recompensam, então gera tensão. Lembre-se que as injustiças elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Cabe a você observar justamente o ambiente em que você se encontra. Vale a pena você procurar esse desenvolvimento onde você se encontra ou deverá procurar um outro local onde você é reconhecido. Lembrando que a casa 6 ela vai mostrar uma bagunça. Então, de alguma forma, aqui você vai perceber justamente a sua rotina. Se a sua rotina não condiz com aquilo que você busca na sua vida, casa 10, ou casa 9, ou sua meta, né, o seu alvo, é necessário que você ajuste. Do contrário, você acaba tendo que ficar em um local que você não está se sentindo bem. O trânsito do Sol pela sexta casa oferece uma oportunidade para aprimorar e organizar nossas rotinas e práticas diárias. É um momento favorável para revisar e melhorar nossos hábitos de trabalho e de saúde. Cria uma base mais sólida para o bem-estar, para a produtividade. Esse trânsito pode inspirar um impulso para adotar práticas mais saudáveis, mais eficazes, para buscar um equilíbrio mais harmonioso entre as responsabilidades e, claro, o nosso autocuidado, a nossa higiene, aquele perfuminho, aquele remédio, aquele chá, né? aquela alimentação balanceada. Lembrando que a casa 6 ela acaba sendo uma casa chata por conta disso. Ela vai mostrar justamente o que não está funcionando. Mas ela é uma casa também pão com manteiga, ou seja, se aquilo que está funcionando não está nutrindo, é melhor voltar para o básico. Se está querendo fazer mais do que sua mão alcança, o básico tem que ser visto. Qual é o básico? Onde você se encontra? Vamos focar naquilo que de fato é saudável, que te faz ganhar experiência, não necessariamente aquilo que vai fazer você ser, sabe, perfeito. E que se você não é perfeito, agora como é que pode ser? Observe que a perfeição ela é um status, é um modelo
a ser seguido, não necessariamente algo que pode ser alcançado. O trânsito do Sol pela casa 6 destaca tanto essas vantagens, sabe, de você observar como aprimorar sua eficácia, as suas habilidades manuais, sua capacidade de gerência, a sua capacidade de fazer as coisas funcionarem através de uma boa gestão, mas também esse excesso de perfeccionismo pode você ficar doente, pode adoecer. Então a busca por controle pode criar desafios e excessos, especialmente em relação ao trabalho e à saúde. Ao enfrentar essas tendências e trabalhar para estabelecer uma abordagem mais equilibrada e realista, sim, realidade é importante para uma casa 6, você pode usar essa energia para melhorar justamente a sua rotina com base em quem você é e em quem você quer se tornar, e não necessariamente no que outra pessoa é, no que outra pessoa se tornou, porque cada pessoa tem a sua própria rotina, tem a sua própria vida, tem a sua própria experiência de vida, que é justamente a base ali da sua vida, né? A própria história que cada um de nós temos. E lembre-se disso, somos humanos, então por consequência disso temos atitudes emocionais, emotivas, sofremos, adoecemos, temos medo. Bem, pessoal, é isso. Esse é o Sol transitando na casa 6. Se você vai passar por esse trânsito, use com sabedoria essa energia. Vai dar um gás, um up, você vai conseguir observar justamente o que tem que fazer. Aproveite para cuidar da saúde. Bem, pessoal, você me escuta até agora, você gosta do conteúdo do meu canal, então já se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o seu like e compartilhe com pessoas que podem gostar. Até mais, pessoal, tchau, tchau.